Olá, tudo bem, gente? Nós estamos aqui em mais um programa Paz de Atitude. Eu sou Efraim Silva. E eu sou Wilze Adorno. Estamos aqui para falar, compartilhar com vocês sobre princípios, né, de criação de filhos, baseado na palavra de Deus, falando justamente sobre como ser um pai de atitude. Um pai que é intencional. E nós temos compartilhado nos últimos programas sobre atitudes práticas que nós devemos ter a fim de blindar o coração dos nossos filhos com a palavra de Deus. Blindar o coração deles sobre tudo aquilo que eles têm recebido do mundo. Essa tem sido realmente uma preocupação muito grande de todos nós, né, na atualidade. Como que a gente vai guardar o coração dos nossos filhos de tantas mentiras que o mundo tem lançado sobre eles? E nós cremos que a palavra, encher o coração deles com a palavra, é realmente a solução, a estratégia divina para as nossas vidas. E nós, no último programa, já falamos sobre dicas muito práticas e conselhos fundamentais para você gerar amor no coração dos seus filhos pela palavra de Deus. E se você não assistiu, perdeu o último programa, corre, procura aqui no nosso YouTube, no nosso canal, para você poder encontrar, para que você não deixe de assistir, que tem dicas preciosas, simples, né? Simples. Mas valiosíssimas, que com certeza vão fazer diferença para que o seu filho ame ainda mais a palavra de Deus. Não, e como você disse algo interessante que você falou, porque hoje os nossos filhos, nós estamos num mundo globalizado, num mundo que a tecnologia alcança a todos. E eles recebem informação de todos os lados. E a pergunta talvez que fica é como que nós podemos blindar os nossos filhos, ensinar para os nossos filhos para que eles possam aprender a partir de nós, para que eles possam aprender a partir da palavra de Deus. E hoje nós falaremos um pouco disso, né, Wilson? Exatamente. E eu estava lendo um livro, Educando Meninos, e o autor diz algo muito importante ali. Ele fala, nós não podemos esperar que o mundo, que o YouTube, que as redes sociais nos ajudem na criação dos nossos filhos. Que você coloque lá YouTube para ele e que fale, ele vai criar o meu filho. E muitas vezes a gente tem essa terceirização. A gente espera que do mundo venha coisas boas. E às vezes a gente se assusta quando vem algo negativo. Meu Deus, que absurdo que eu encontrei aqui no YouTube. Que absurdo que eu encontrei aqui nessa rede social. Que absurdo aquilo que o mundo fez. Mas no mundo jaz o maligno. E do mundo realmente só vai vir aquilo que não edifica. Aquilo que não constrói. Se você deixar, ele vai criar seu filho. E se nós deixarmos, ele vai criar. Exatamente. Se não formos intencionais, eles vão alcançar o lugar deles no coração do nosso filho. E é o que o mundo quer. Ganhar espaço, ganhar terreno no coração dos nossos filhos. E se nós não ocuparmos esse espaço, alguém vai ocupar. O fato é, se você não gasta tempo com o seu filho discipulando ele, alguém está gastando esse tempo. Se nós não temos gastado e investido tempo com os nossos filhos, outras pessoas, outras instituições estão gastando e investindo esse tempo. Então, preste muita atenção na sua importância, no seu valor, na criação dos seus filhos. Então, vamos lá, de uma forma bem prática, como que a gente pode gerar paixão, amor no coração dos nossos filhos, como que eles podem amar a palavra de Deus ainda mais e buscar mais, ainda ter o Senhor, né, como centro de suas vidas. Apresente a Bíblia para o seu filho desde bem cedo. Desde bem novinho. A gente teve essa experiência, né, amor? Desde cedo quando? Desde cedo quando? Boa pergunta. Desde cedo quando? Porque às vezes tem pessoas que pensam, não, é muito bebê. Uhum. É tão interessante que hoje temos até as Bíblias, né? Bíblia do bebê. Graças a Deus por isso. Não sei se tem ainda, talvez já até tenha a Bíblia da gestante. Será que já existe? Boa pergunta. Acho que não sei se tem, porque desde cedo, acho que se pensarmos a partir da criação, que quando um embrião já é uma vida, é isso aí. Então seria desde o ventre. É o que a palavra de Deus diz. E a gente vê que João Batista, ele saltou no ventre de Isabel. Então ele ainda estava ali no ventre de Isabel. Ele já saltava. A palavra de Deus diz em Salmos que Deus suscita força daqueles que mamam. Então, realmente, assim, e ele fala que ele nos viu quando éramos ainda uma substância informe. Então, realmente, quando a gente ainda está lá no ventre,
é preciosíssimo, é importantíssimo você já começar a liberar a palavra de Deus sobre o seu filho. Pastora, mas ele já nasceu. E aí? Se está nos seus braços, não perca essa oportunidade a partir de agora. Então, a gente teve a experiência de, graças a Deus, saber disso, porque talvez você fale, pastor, eu não sabia disso, né? Então, amém. Mas, a partir do momento que você sabe, você vai ter essa oportunidade. E a gente, graças a Deus, nós fomos instruídos. Então, desde o ventre, a gente já lia a Bíblia. Desde quando já estávamos grávidos, a gente já colocava a mão, lia a Bíblia para eles. E desde o primeiro dia de vida em casa, a gente já criou o hábito de ler a Bíblia todos os dias com os nossos filhos. Desde bebezinho. Tanto é que hoje, o nosso filho, quando ele vai dormir, ele todos os dias ele quer que leia a Bíblia com ele. Exatamente. Virou uma rotina, como escovar os dentes. E isso é importante. A gente precisa apresentar a Bíblia para os nossos filhos desde bem cedo. Muitas pessoas ficam achando assim, eu tenho que esperar. Por enquanto fica só com um livrinho. E às vezes até demora muito a apresentar a palavra viva para os nossos filhos. E aí vem algo até importante aqui, né, Efraim? Sobre quando que eu devo, então, mostrar a Bíblia de papel, a Bíblia tradicional, a Bíblia que eu leio para o meu filho? Será que eu tenho que ficar com ele apenas com livros de histórias bíblicas ou apenas Bíblia ilustrada? O que você fala sobre isso? Nós tivemos uma experiência muito legal que nós usamos, claro, vamos descartar de forma nenhuma as Bíblias ilustradas. Elas têm o seu lugar, o seu valor. E é muito importante, por quê? Porque as crianças são muito visuais, né? Perfeito. Elas têm um olhar visual, elas captam as imagens, tudo dali. Mas... Até porque isso soma para que seja atrativo para ela também, né? Justamente. Vai chamar atenção, gerar curiosidade. Por que criança gosta de desenho animado? Porque tem as figuras, tem as cores, tudo isso movimento. O movimento, tudo isso é muito bom. Mas também é muito importante, e nós fizemos questão, né, de fazer isso com nossos filhos, sempre apresentamos para ele o que? A Bíblia em papel. Desde muito pequeno, com os nossos filhos, eu já li a Bíblia com eles. Eu lembro que nós começamos, uma época com o nosso filho mais velho, nós começamos uma época a ler o Gênesis, né? Gênesis. Você lembra disso? Sim. Nós pegamos ali Gênesis e começamos a ler a Bíblia com ele todinho. Falei, vamos ler a Bíblia. Começamos Gênesis, Êxodo. Aí depois, acho que foi Gênesis, Levítico, então começamos ali no Pentateuco. Aí decidimos em um momento ir lá para o Novo Testamento. Falei, não, melhor a gente irmos com ele agora aqui para o Novo Testamento para lermos os evangelhos com ele. E lemos os evangelhos com ele, lemos Atos dos Apóstolos, depois fomos... Aí teve uma época que ele estava maior, e um dia ele falou, poxa, tem a carta a Tito. Lê comigo o livro de Tito, nós lemos Tito com ele. E isso é muito bom, porque nós mostramos para ele a importância de ler também. E agora estamos relendo Atos, né? Estamos relendo Atos dos Apóstolos com ele. E isso é muito bom. Por quê? Porque despertou nele... Já lemos 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, já lemos Crônicas, livros históricos, isso aí. Livros, e isso é muito importante. Provérbios, né? Provérbios a gente já leu mais de uma vez. E isso aqui, gente, é muito importante. E às vezes as pessoas pensam, nossa, mas ler a Bíblia, irmãos, isso é fundamental. Até para te esticar, porque você vai ler a Bíblia e várias vezes você fala, meu Deus, o que esse texto quer dizer? E você vai precisar estudar mais sobre isso, vai te incentivar também a estudar mais. Então, leia a Bíblia também com os seus filhos. A gente começou com o nosso filho, a partir dos 4 anos, essa leitura da Bíblia tradicional. E a Bíblia com leitura ilustrada, mas no tempo que ele está sozinho mesmo. Então, eles têm muito acesso à Bíblia ilustrada, mas nos momentos que eles estão a sós, né? Sozinho, lendo ali. E hoje ele já lê, então nesses momentos isso é super indicado. Mas nos momentos onde nós estamos juntos, além de livros de devocional que a gente indica, né, que são muito indicados, a gente não abandona a leitura da Bíblia de papel. Então, tenha assim a Bíblia. Se seu filho já está ali por volta dos 3, 4 anos, já pode começar a leitura. Indicamos a leitura dos evangelhos. Quero começar, pastora? Comece com os evangelhos. Os provérbios também são excelentes. Eu me lembro da minha mãe sempre ler comigo provérbios, né? Várias vezes. Porque o provérbios fala muito sobre a sabedoria, sobre ouvir a instrução, o conselho dos pais. Então, essa aqui fica a nossa indicação para você, que é uma leitura um pouco menos densa, né? Não, e outra coisa, eu também sou suspeito em dizer porque eu amo os evangelhos e as epístolas paulinas. Mas é algo interessante dizermos o seguinte, que quando também nós lemos, acabamos estimulando nossos filhos a lerem. Porque é um hábito que, infelizmente,
E eu não sei você, né? Porque talvez você que está nos assistindo possa dizer, poxa, mas nem eu nunca li a Bíblia. Então vai despertar você também a ler. E é muito bom, porque você vai ensinar o seu filho, vai crescer com esse despertar de leitura. Porque desde pequeno ele foi muito estimulado a ler. Então isso vai acabar gerando nele essa paixão por leitura. E isso é muito bom. Exatamente. E você não precisa ler um capítulo todo. Se o seu filho é menor, você não precisa ler o capítulo inteiro. Apesar de que, graças a Deus, né, os nossos filhos... Tem dia que eu começo a ler com ele e eu acabo um capítulo, e às vezes é um capítulo maior, e o tempo já passou ali um tempo que eu tenho que ler com ele um pouco mais lentamente. E ele fica, quero mais. E aí o que aconteceu? Não, continua lendo. Não quer que pare de ler, né? Glória a Deus por isso. Um livro todo no dia. Mas ainda assim, você não precisa ler um capítulo inteiro. Se você concluir uma ideia ali, concluir uma história, um contexto ali, e você pode já ter um momento de aplicação. O que é importante? Você jamais ler a Bíblia por ler. Por tipo, lemos, pronto, check. Não, você vai compartilhar sobre aquilo. O que a gente aprende com isso? Eu achei interessante que uma vez, num devocional com o Tito, compartilhando, como ele está maior, ele acaba... né, compartilhando mais do que a Chloe. A Chloe ainda está no momento onde a gente semeou também no Tito. Hoje a gente já está colhendo o que a gente semeou desde o tamanhozinho, né, desde menor. E o nosso filho, num momento ali de leitura bíblica, terminamos. Quando eu terminei de ler a Bíblia, ele virou para mim e falou, e o que aprendemos com isso? E naquele momento eu falei, ai, que ótimo. E é exatamente isso. Porque ele já entendeu que a gente não lê a Bíblia apenas para conhecer uma história. Nós lemos a palavra de Deus para aprender com aquilo. O que Deus quer me ensinar com isso? Então, ele entendeu que tinha algum princípio bíblico ali. E hoje, graças a Deus, a gente já começa a desenvolver isso nele. Filho, o que Deus quer falar com a gente a partir desse texto bíblico, né? E isso aqui é fundamental. Então, leia a Bíblia com o seu filho, apresente a Bíblia desde muito cedo. Então, aproveite também para presentear o seu filho. Tá chegando agora o aniversário do nosso filho e Deus já colocou no nosso coração, pra gente presentear ele com uma Bíblia. Então, eu já vou presentear ele com uma Bíblia muito especial. Você pode também acompanhar a gente lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, que a gente vai compartilhar também sobre dicas de Bíblias, assim, para poder divulgar para vocês, Bíblias que são indicadas. Mas já tem uma Bíblia que já é para um rapazinho um pouco maior, que a gente já vai presentear ele. E isso é importante até para ele ver que, nossa, isso é um presente, né? Então, muitos pais dão livros, dão brinquedos para os filhos, mas nunca deu uma Bíblia. E isso aqui é algo que você deve fazer, você deve ser intencional. Então, com certeza, se você fizer isso, se você mostrar isso como um presente, você vai pegar ele folheando pela casa aí. E uma coisa interessante que você disse é o seguinte, hoje nós temos variadas versões bíblicas, né? Tem várias traduções da Bíblia. Porque você pegar uma Bíblia de uma versão mais antiga, talvez a leitura vai ser um pouco mais difícil, porque as palavras serão umas palavras... Igual, por exemplo, pegar uma Almeida, né? Então você vai falar, poxa, que as palavras aqui não... Então tem, por exemplo, a NVI, que é mais fácil. Nós falaremos um pouco mais sobre isso. Mas são versões que podem ajudar o seu filho numa leitura mais fácil. Agora a NVT é a nova versão transformadora, né? Transformadora. E essa versão, ela realmente uma leitura fácil, mais dinâmica, com palavras mais simples, né? Então, a própria NTLH também, que é a nova tradução da linguagem de hoje, e a gente indica, principalmente se os seus filhos já são maiores e já leem sozinhos. Você pode buscar uma Bíblia com essas traduções, com essas versões, né? Para leitura. Justamente. E você pode pegar ele também, quando ele for maior, que você dá a Bíblia para ele. Uma coisa que você pode fazer também é, quando você for ler, chamar ele para sentar perto de você, para ele ler a parte dele. Você estimulá-lo a leitura realmente. E automaticamente vai chegar um momento, já tivemos essa experiência de, às vezes, sentarmos para ler, e daqui a pouco, quando olhamos para o lado, tá ele lá com a Bíblia dele, ele lendo já a Bíblia dele, a Chloe já pega a Bíblia ilustrada, né? Ela dela é ilustrada, né? Eu até brinquei esse dia para trás com meu filho, com o Tito, que eu cheguei lá e a Chloe estava lá, e aí eu falei, Tito, olha o que a Chloe está lendo. A Chloe não sabe ler, viu, gente? Detalhe, ela tem 2 anos. E ela tava lá, falando. Eu falei, acho que ela tá inventando uma história bíblica a partir da cabeça dela. Mas por quê? Porque hoje ela tava lá com Adão e Eva, e a serpente, e falou alguma coisa lá, e a serpente? Por quê? Porque já está estimulando neles justamente a leitura. Então, procure versões, não tem problema. Tem várias versões que você pode pegar e dar para o seu filho, ler com o seu filho a melhor versão, que ficar
melhor ajustada para ele. Isso aí. E outro ponto aqui, outra dica preciosa, é você contar histórias bíblicas para o seu filho. Aí eles amam muito, viu? Histórias bíblicas. Muito importante. E isso até traz uma nostalgia, assim, pro meu coração, que eu me lembro dos meus pais, que eles sempre fizeram isso. Tinha essa prática em casa. Nas longas viagens de carro, era sempre histórias bíblicas que eram contadas. Então, a gente tinha muito hábito disso. E, graças a Deus, a gente vive isso também lá em casa muito, né, amor? De contar as histórias da Bíblia na hora de dormir, nas viagens de carro, nos momentos em família, na hora do almoço. A gente passou por um desafio com o nosso filho uma época que ele não comia, era uma luta para comer. Nossa, ele não queria comer. E nessa época, a gente desenvolveu uma estratégia, que era de contar histórias bíblicas enquanto a gente estava comendo. E aí a gente falava, uma colher para uma história. E aí ele comia uma colher, a gente contava um pedaço da história. E aí a gente falava, e aí sabe o que aconteceu? Aí eles ficavam assim, aí, come uma colher porque eu vou continuar. Aí ele comia uma colher, a gente continuava a história. E foi algo muito precioso, né? A gente começava a desenvolver também o amor, a paixão pelas histórias bíblicas. E eles começam a aprender mesmo, gente. Então, incentivo você a contar essas histórias em todo o tempo, né? Não, então é interessante que há um tempo atrás, eu estava no culto e o pastor Josué, nosso pastor, ele foi pregar e aí ele foi falar sobre Sansão. E aí ele pegou a Bíblia em Juízes e ele começou a ler a história. Falando que o Manoa, o pai de Sansão, que a mãe de Sansão estava grávida, e começou a contar. Antes dele falar quem era, na hora que ele começou a contar, o meu filho parou e ficou olhando. Eu falei, filho, você sabe de quem que ele está falando? Aí ele olhou para mim, deu um sorrisinho. Ele está falando de Sansão. Falei, isso aí. Então preste atenção, por quê? Porque ele conhece a história. Porque nós criamos o hábito de, em vários momentos, contarmos histórias bíblicas para ele, a partir de personagens bíblicos também. E olha que poderoso. Imagina se você fizer essa junção. Que bomba atômica não vai ser criada. Se você, em casa, reforçar uma história bíblica que é compartilhada também na igreja. Então, com certeza, ali no Ministério com Crianças, o seu filho recebe a palavra. Então, ele recebeu a palavra ali. Imagina você chegar em casa, você compartilhar também essa história bíblica, aplicar aqueles princípios ali. Gente, isso é fantástico. E as crianças aprendem pela repetição. É até importante falar isso, porque as histórias bíblicas, elas vão ser repetidas várias vezes. Quanto menor a criança, mais você deve repetir. Então, não se assuste, não fique acanhado de repetir a história da criação, as histórias bíblicas com o seu bebê inúmeras vezes. É pela repetição que eles vão aprender. Então, conte as histórias bíblicas e reforce que elas são verdadeiras. São histórias reais. Há, no mundo agora, uma tendência muito grande das pessoas colocarem a Bíblia apenas como mitos. Ah, é uma mitologia. É como eles associam, comparam como uma mitologia, com histórias, né? Como isso é cultura, como se fosse apenas uma cultura. E existe essa tendência deles ignorarem as histórias bíblicas, como se fosse apenas mais uma história. Mas não, reforce que isso aconteceu de verdade. Reforce a veracidade da palavra. O tempo todo, fala isso com os seus filhos. Olha, isso aconteceu de verdade. Por exemplo, você falou, as pessoas usam muito, por exemplo, de Jonas, né? Isso! Não tem como a baleia comer um ser humano. Eu me lembro de uma vez que eu ouvi um pastor, né? E ele falou assim, gente, eu creio tanto na palavra de Deus, que se tivesse dito assim, ó, e Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria na palavra de Deus, porque é verdade. É isso então, aí. assim, realmente de reforçarmos isso e mostrarmos. E é tão importante, eu me lembrei de uma coisa, até falando agora, porque, por exemplo, as pessoas às vezes falam assim, não, porque como que aconteceu o dilúvio? Um exemplo de coisas que muitas pessoas às vezes tentam trazer como se fosse um mito. E aí eu estava vendo a reportagem. Agora, eu estava numa viagem e abri lá e vi uma reportagem falando, por exemplo, da Arca de Noé. Porque Deus é tão bom, é tão interessante o que Deus faz, que aí eles, por exemplo, acharam agora numa montanha lá na Turquia, por exemplo, um local aonde eles estão estudando, porque eles acham que os restos da Arca de Noé, que eles medindo mais ou menos, está parecendo muito. Só que tem mais, segundo os cálculos deles, tem entre 3.500 anos a 5.000 anos, calculando. Então, pode bater realmente com o tempo bíblico. Olha aí. Então, assim, interessante que o tempo passa, em vários momentos, eles começam a achar vários
arqueólogos, né? Materiais arqueológicos que comprovam aquilo que a Bíblia está dizendo. E olha que é muito bom você falar sobre isso, porque principalmente se os seus filhos já estão na idade da pré-adolescência, ali por volta de 10, 11, 12 anos, é fundamental que você reforce isso, porque os questionamentos vão começar a surgir. E na escola também, muitas vezes, eles vão começar a falar assim, não, isso aí não é verdade, o homem veio do macaco. E vão começar a ter uma outra visão. A cosmovisão não é bíblica, na maioria das escolas. Não é uma cosmovisão cristã, bíblica. Então, muitas vezes, ele vai vir com realmente mentiras ali. Mas por isso que nós devemos reforçar o tempo todo a veracidade da palavra de Deus. Daí eu sugiro muito você fazer estudos arqueológicos junto com seu filho. Você acompanha. Nós, graças a Deus, temos, né, no cristianismo, por exemplo, o Rodrigo Silva, que é um grande homem de Deus, que é um arqueólogo e que ele mostra vestígios mesmos, coisas reais que provam a existência da Bíblia, a veracidade de todas as histórias da Bíblia, de tudo que aconteceu ali. Então, mostre isso para os seus filhos, né? Porque isso é importante. Então, isso vai dar para ele também pauta, munição para ele se defender das mentiras que ele tiver lá fora. Amém? Dá um conto de história, não como um conto de fadas, mas isso, como a verdade. Perfeito, exatamente. Não pode ser mais um conto de fadas. Eles não podem confundir com a história do Chapeuzinho Vermelho. A história de Adão e Eva não pode ser comparada. A história de Davi e Golias não pode ser comparada com a história do Chapeuzinho Vermelho. Perfeito. E por último aqui, nossa última dica, aproveite situações do cotidiano para você ensinar princípios bíblicos. Então, momentos de frustrações, momentos de vitórias, derrotas, conquistas, situações que nos cercam em todo momento, eles são situações propícias para ensinarmos os princípios da palavra de Deus, para nós ensinarmos aquilo que o Senhor quer falar conosco, porque em todo momento Deus quer nos ensinar. Jesus fazia isso, né? Ele ensinava através das parábolas, através dos elementos. Olhem os lírios do campo. Olhem só os pássaros. Em todo momento, Jesus estava usando o que cercava ele, as situações, para ensinar. E nós também temos que ter esse olhar de aproveitar todas as situações, todas as circunstâncias para apresentar para os nossos filhos o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo. E uma coisa bem prática que a gente faz muitas vezes, né? No trajeto para a escola, a gente passa por montanhas. E aí eu olho, filho, olha essas montanhas. A palavra de Deus diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Foi Deus que criou essas montanhas, filho. E toda vez que você olhar para uma montanha dessa, você tem que ver a grandiosidade de Deus. Que assim como Ele é tão poderoso para criar essas montanhas, Ele é poderoso para te socorrer no que você precisar. Então, às vezes, a gente espera um momento muito litúrgico, um momento onde a gente vai sentar, agora vamos ler a Bíblia, vamos, né? Só nesses momentos para realizarmos os ensinamentos da palavra de Deus. Mas não, esses ensinamentos, eles acontecem o tempo todo. Deuteronômio 6 já fala sobre isso, né? O que o Senhor nos manda? Enquanto estiver sentado à mesa, andando pelo caminho, ao se levantar, ao deitar, em todos os momentos a gente está aqui para ensinar princípios bíblicos para os nossos filhos. Não, e você falando sobre isso, eu lembrei de uma coisa, que na semana passada eu estava lá em casa e teve um momento que eu chamei meu filho e falei para ele, você entende o quanto eu te amo? Aí ele, sim, falei, e agora você entende o quanto que Deus nos ama? Eu dei um abraço nele, naquele momento ali, e realmente disse para ele, Deus nos amou tanto, tanto, que ele mandou o seu filho para nos salvar. E naquele momento eu falei, eu quero te dar um abraço. Dei um abraço nele ali, realmente, igual falou, é coisa simples do dia. Eu estou mostrando meu amor para ele. E quando eu demonstro meu amor para ele, ele também entende o quanto ele é amado por Deus. É igual falou, as situações do dia que acontecem no dia a dia. É usarmos a palavra, porque é algo que, como se diz, tem que virar uma prática diária nossa. De usarmos a palavra, de aproveitarmos cada momento para mostrarmos aos nossos filhos aquilo que é tão poderoso nas nossas vidas e que nós vivemos também, né? E lembrá-los o tempo todo. E no seu lugar, o que Jesus faria? Diante dessa situação, o que Jesus faria? Qual seria a atitude de Cristo? E a gente sempre trazer a visão cristocêntrica, a visão de Cristo para aquela situação.
E o amigo queria sentar na cadeira e eu não quis deixar ele sentar no meu lugar. E aí é um momento para ensinarmos sobre dar a segunda face. É um momento de ensinarmos o quê? Olha, você, maior é o que serve. Então, aproveite. Na hora que está na mesa, tem o bife. Para quem vai o maior bife? Ensine. O maior é o que serve. Quem aqui que vai servir? Vamos em todos os momentos. E eu me lembro Eu sempre falo isso contigo. Falo, filho, o que Jesus faria no seu lugar? Essa atitude foi a atitude de Cristo? Exatamente. Sempre eu compartilho isso com ele. E lá em casa, o Tito tem a função de jogar o lixo lá fora. Então, jogar o lixo da cozinha fora. E quando a gente estabeleceu essa função para ele recebeu muito bem. Foi, nossa, claro, mãezinha, obedecerei Feliz. com muita alegria. Claro que não. Eu não quero que... Eu odeio esse trabalho. Ele não queria esse trabalho de jeito nenhum e chorava. E a gente começou a ensinar ele muito sobre isso. Olha, você precisa obedecer, mesmo você não querendo. Então, ali eu já ensinei um princípio para ele. Filho, a gente não faz o que a gente quer. A gente faz o que precisa ser feito. E olha que princípio poderoso a gente está ensinando. Filho, muitas vezes na sua vida, você não vai querer fazer algo. Ainda assim, aquilo vai ser importante, você vai precisar fazer. E ele aprendeu esse princípio e ele começou a fazer. Só que todas as vezes ele fazia reclamando. E um dia, Deus me trouxe uma luz sobre isso. E eu falei, eu preciso ensinar outro princípio para ele. O princípio da gratidão, de fazer tudo com contentamento, de fazer tudo para a glória de Deus. E eu sentei ele e falei, filho, olha só, você já está cumprindo o princípio da obediência. Parabéns. Só que agora eu quero te ensinar outro princípio importante. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Então, você está fazendo isso aqui, você está tirando esse lixo para a glória de Deus, filho. Deus te deu a mão, Deus te deu os seus pés para que você possa fazer isso. Deus, se nós temos lixo, é porque o Senhor nos deu uma comida. Então, você vai fazer isso com gratidão no seu coração. Não vai fazer mais murmurando. Agora você vai evoluir, já está obedecendo. Agora você vai fazer isso com alegria. E aí, a gente começou a ver, realmente, uma mudança na postura dele. Agora, a gente só fala, filho, lixo. Ele vai com alegria, tira o lixo e joga fora. Aprendeu o princípio. Aprendeu e está aplicando na vida dele. Exatamente. E esse é o nosso caminho, né? Esse é o nosso desafio para a vida. E eu convido você a viver isso conosco. Seja um pai de atitude. Seja um pai de atitude. Não deixe a vida levar. Tenha atitude, busque isso, principalmente em Deus, em oração. Nós somos muito falhos, estamos nessa caminhada também, mas crendo que o Senhor nos dará tudo o que precisarmos para levar os nossos filhos ao cumprimento do propósito deles. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo Pai de Atitude. Até o próximo. Tchau, tchau.